Muito bem, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor André Valério da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fui convidado para dar essa palestrinha aqui para vocês em formato de vídeo. Bom, espero que vocês possam aproveitar. O tema que foi proposto é sobre doença de Alzheimer. Então, eu vou abrir aqui então a minha aula, espero que vocês possam aproveitar, tá bom? Vou pôr aqui a tela inteira. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E, muito bem. Então, vamos lá. Doença de Alzheimer, né? Bom, muito bem. O que é a doença de Alzheimer, né? O que nós podemos falar sobre ela? Né? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte caminho, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o seu histórico, a sua definição e epidemiologia. Quando que nós temos que suspeitar sobre a doença de Alzheimer? Será que tem? Será que não tem? Será que um esquecimento leve significa que tem Alzheimer? Será que o Alzheimer começa de forma repentina? Será que existem alguns sinais que eu consigo perceber que essa doença está acontecendo comigo? Né? Quando que eu devo suspeitar que eu tenho Alzheimer? Né? Nós vamos comentar também sobre um tema que fala que é uma doença que ela é progressiva, né? Então ela começa com pequenos sintomas, mas ela segue avante. E como que deve se lidar com a doença, né? O que nós temos de tratamento hoje em dia e, principalmente, o que são chamados de fatores protetores para que você tenha, de certa forma, tentar se proteger de ter essa doença, tá bom? Muito bem. E no final vai ter um joguinho de perguntas e respostas aí. Espero que vocês possam gostar, tá bom? Muito bem. Sobre o seu histórico, então, né? O que nós podemos comentar? É uma doença que é caracterizada como uma doença neurológica. Deixa eu só mudar aqui a opção de ponteiro. Isso. É uma doença neurológica. Mais especificamente, a gente pode dizer que é uma demência. Né? É chamada de demência de Alzheimer. E foi descrita há mais de 100 anos por Alois Alzheimer, em Frankfurt, né, Alemanha. Isso, e hoje, ela constitui a principal causa de demência no mundo. Então, ela atinge quase 36 milhões de pessoas no mundo todo, né? Isso, assim, a taxa de incidência é alta, né? E a de prevalência também, porque você fica ao longo da vida, durante uma boa parte da vida, com os sintomas dessa doença. E sendo que mais de 1 milhão de casos ocorrem só no Brasil. Né? Então, no Brasil, nós temos pelo menos mais de 1 milhão de casos aí de pessoas que são portadoras dessa demência. Bom, em uma definição, né, acredito que essa imagem aqui ao lado, essa imagem aqui à direita, possa nos ajudar a entender, a definir o que é o Alzheimer. Nada mais é do que uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo. Ela causa deterioração de áreas específicas do cérebro, né? Então é como se o nosso cérebro ele está dentro dessa região que é chamada de caixa craniana, né? É como se o nosso cérebro fosse se desfragmentando, né? Então tá vendo aqui nessa representação, né? Como se fosse um jogo de quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça ele vai se desmontando. Não vai se desmontando de uma vez, né? Ele vai se fragmentando aos poucos. Então é como se pequenas áreas do nosso cérebro fossem se desmontando. Né? É exatamente isso que essa figura representa. Ela vai sendo desmontada. E ao que dizem, né, que nos sintomas iniciais, a pessoa não sente muita diferença, né, porque as áreas que vão sendo lesionadas são áreas que são muito pequenas no cérebro. Mas depois de um bom tempo, essa deterioração fica mais perceptível. É quando a pessoa passa a ter outros sintomas. Né?
Então, ela causa deterioração de áreas do cérebro e, com o decorrer do tempo, afeta as funções cognitivas e emocionais. E o que são funções cognitivas? Por exemplo, memória, tomada de decisão, raciocínio, atenção, linguagem, percepção do indivíduo em relação ao seu ambiente. Tudo isso são funções cognitivas. Então, existem áreas no sistema nervoso que são responsáveis pela cognição. E a cognição ele é um ponto-chave. São áreas onde chegam grande parte das informações sensitivas. Então, essas áreas recebem, por exemplo, informação visual, informação do seu paladar, informação tátil, informação auditiva. E essas áreas de cognição vão utilizar todas essas informações para gerar algo muito importante, que é o planejamento, o raciocínio, a decisão, a atenção. E justamente essas áreas, elas são muito afetadas pelo Alzheimer. Por isso que em pessoas quando estão com quadro sintomatológico há muitos anos, vê-se que ela perdeu grande parte dessas funções cognitivas. Com respeito à prevalência, então, com qual idade eu devo começar a me preocupar sobre o Alzheimer? Em que fases da vida existe uma incidência e uma prevalência? A incidência, ela vai ser ela ocorre, a maior índice de incidência é a partir dos 65 anos. Então, tem casos que vão aqui de 65 a 69 anos, de 70 a 74, de 75 a 79, de 80 a 84. Aí começa a se perceber que o gráfico ele vai aumentando. Quanto mais esse gráfico aumenta, quer dizer que é o número de mais pessoas que apresentam Alzheimer em uma determinada faixa etária. E qual que seriam as faixas etárias de maior risco? Depois dos 85 anos. Então, após os 85 anos, até os 95 anos, o índice de incidência é muito alto. Olha só aqui, 500, a prevalência a prevalência por mil. Então, nós podemos dizer aqui que 500 mil pessoas podem ter sintomas de Alzheimer acima dos 95 anos. E o que nós podemos notar também? A barra em cinza representa a quantidade de pessoas que adquiriram sintomas em homens. E a barra em azul identifica as mulheres. E o que nós podemos perceber? Que depois dos 80 anos, você tem que o índice em mulheres ele é um pouco mais alto. Não sei se essa diferença aqui ela é muito aparenta ser até relevante, Parece que quase 100 mil mulheres a mais do que homens adquirem Alzheimer, depois dos 95 anos. Por volta de 65 a 69, até 79 anos, a diferença é muito pequena, mas ela vai ficando maior com o passar do tempo, depois dos 80 anos. Então, ou seja, a prevalência ela aumenta muito conforme o envelhecimento da população. Quanto mais velho, mais existe o aumento de casos. E estudos ainda mostram que a partir dos 65 anos, a taxa de incidência praticamente dobra. É isso que a gente consegue ver. Nesses 20 anos, nesses 30 anos, dos 65 aos 95, ela praticamente dobra. Então, depois dos 60 anos, é uma doença que a gente tem que ficar de olho, ficar pronto, perceber, principalmente nos primeiros sintomas. Muito bem. Mas quando eu devo suspeitar de que eu tenho Alzheimer? Será que qualquer esquecimento corriqueiro indica que eu tenho Alzheimer? O que nós podemos ver? Bom,
O Alzheimer é uma doença que evolui muito lentamente, com o passar dos anos, em uma média de 10 anos. Ou seja, a pessoa pode ser diagnosticada com Alzheimer e só depois de 10 anos é que você vai começar a ter manifestação clínica, tá bom? Ou manifestações que são mais perceptíveis. Né? E ela vai se manifestar inicialmente através de perda de memória, o tipo de memória que a gente chama de memória recente. Né? Então, existe um tipo de memória que é a memória recente. O que é essa memória recente? Por exemplo, não se lembrar onde deixou a chave do carro, esquecer de pagar contas, né? Não recordar do número de telefone que acaba de falar. Isso são 3 exemplos aqui de situações que são simples. Né? Por exemplo, você vai de carro no supermercado, né? Ou seja lá, vai de bicicleta, vai de moto. Aí você deixa o seu carro em uma determinada vaga. Quando você entra no supermercado e você sai do supermercado, você tem que lembrar aonde deixou o carro. Né? Então você vai lá e lembra, puxa, eu deixei o carro naquela vaga ali do lado daquele poste. Vai lá e pega o carro. Você entra no seu carro e você vai embora. Depois nunca mais você lembra daquela vaga, né? Você não sai dali lembrando, nossa, que vaga do carro bonita, né, onde eu deixei, que vaga maravilhosa. Você não sai ali filosofando sobre a vaga, né? Você esquece. Depois que você pega o carro, essa memória é uma memória de curto prazo, é uma memória recente. Ela se serve para você lembrar aonde está o carro. Você pegou o carro, essa memória se apaga. Agora, um fato que é muito importante. Se você chega para buscar o seu carro e o seu carro não está lá, ou seja, o seu carro foi roubado, aí você vai lembrar daquela vaga pelo resto da sua vida. Porque gera o que a gente chama de emoção. E quando gera emoção, é algo que, quando gera emoção, isso quer dizer que a gente guarda essa memória, né? A memória ela deixa de ser recente para ser uma memória mesmo ali que a gente pode buscar com o tempo, né? Então, depois de 5, 6 anos, você vai lembrar, poxa, eu fui no mercado ali, deixei naquela vaga, quando eu voltei, me roubaram o carro, né? Você vai guardar aquilo pelo resto da vida, tá bom? Então, essa é uma diferença entre a memória recente e a memória a longo prazo, né? Que é aquela que você lembra por um fato. E não há nada mais que ajude a gravar a memória a longo prazo do que a emoção. Quando é algo que gera muita emoção, você lembra para sempre. Tá bom? Então, essas são algumas situações que são cotidianas, tá? Essas 3 que eu comentei. Né? Podem constituir pistas para problemas existentes na memória de curto prazo. Além disso, pode haver mudanças de comportamento, desatenção e alteração de humor. Por exemplo, precisa observar que existe uma relação aqui, né, entre o esquecimento normal e o Alzheimer, né? Então, por exemplo, esquecer é algo normal. Graças a Deus que a gente esquece das coisas, né? Faz parte do nosso processo de vida. Você já imaginou tem que lembrar de tudo pelo resto da vida? Se a gente fosse lembrar só de coisas boas, nossa, ia ser ótimo, né? O problema é que o nosso cérebro, ele não recorda só coisas boas. Ele também recorda as coisas ruins, como eu acabei de falar do exemplo do carro. Né? É algo ruim, poxa, você passar ali e lembrar que roubaram o teu carro. Né? Você pode lembrar de algo bom, pode lembrar de algo ruim, mas graças a Deus que o nosso cérebro ele não guarda tudo. Porque senão, já pensou? A gente, por exemplo, perde um ente querido, essa pessoa falece, a gente fica muito triste, fica um bom tempo triste, mas depois de um tempo, nós aprendemos a conseguir a seguir a vida, né? Apesar da perda, nós seguimos a vida. Né? Então você sofre por um tempo, mas depois você acaba seguindo a vida em diante. Né? Então ainda bem que você não sofre com isso pelo resto da vida, né? Mas é claro que dependendo das situações, você pode resgatar essas memórias, né? Então, por exemplo, ver uma fotografia, folheia o álbum de fotografia, aí você encontra a foto daquele ente querido que faleceu, então você lembra dos momentos bons, né?
dos momentos felizes, ou dos momentos que gerou aquela morte, né? Dos momentos que antecederam aquela morte, né? E resgatar a memória, na grande maioria das vezes, é muito positivo, né? Só não é positivo quando essa memória nos faz mal, né? Um trauma, né? Que a gente tende a tentar colocar no esquecimento, né? Muito bem, por exemplo, né? Nossa, esqueci a chave do carro em cima da mesa de trabalho, né? Essa aqui é uma frase muito comum até, né? Essa é uma fase que a grande parte das pessoas passam por isso, né? Aqui em casa eu esqueço a chave sempre, em cima da cadeira, né? A gente tem até um local para você poder deixar a chave, porque quanto mais organizada for a sua vida, menos você esquece, né? E o bom é que a gente tem que organizar a vida ao máximo, né? Por isso que a agenda é extremamente importante, seja agenda física, seja agenda digital, né? Quanto mais você organiza, menos você esquece, porque a memória é muito falha. Essa aqui é uma frase muito importante, né? Esqueci a chave do carro em cima da mesa de trabalho, né? Mostra o quão fraca é a nossa memória, né? Existe um outro fator que atrapalha muito a memória, que é o fator estresse, né? O fator estresse é outro também. Então, você está num dia muito atribulado, você está num dia que você está muito estressado, seu chefe ficou o dia inteiro falando na sua orelha, você está cansado, houve aborrecimentos, né? Então, o fator estresse também ajuda a você ter uma deficiência de memória, principalmente a memória recente, tá bom? Então, aqui a mão na cabeça, né? Onde eu fui parar, né? O problema é quando eu tenho essas situações aqui. Eu não sei onde eu guardo os documentos, toda hora meu chefe fica brigando comigo, né? Meu gerente está aqui reclamando. Olha, você perdeu de novo isso, né? Poxa, toda hora eu esqueço onde eu coloco as coisas importantes que lido no dia a dia no meu trabalho, né? Quando chega ao ponto de que o esquecimento está te atrapalhando a sua vida, está atrapalhando a sua vida pessoal, eu não lembro mais da data de aniversário dos meus filhos, dos meus netos, eu não lembro mais da data do casamento, quando eu me casei, eu não me lembro mais quem foram os meus padrinhos de casamento, eu não consigo me recordar mais dessas coisas. Eu estou em um local e de repente eu esqueço o que eu vim fazer ali, né? Eu entro no banheiro para escovar os dentes e esqueço para que eu fui ali no banheiro. Né? Então, quando essas situações de falta de memória estão atrapalhando a sua vida, aí que você tem que levantar o alerta, tem que procurar ajuda, tá bom? E um dos profissionais que pode ajudar é o neurologista cognitivo, que vai justamente ver e pôr em teste a sua cognição, né? Para saber se o seu lado cognitivo está tendo falha. Se estiver tendo falha, é um alerta para o Alzheimer, tá bom? Ou para uma demência. Apesar do Alzheimer ser uma demência muito conhecida, já há mais de 100 anos que nós conhecemos ela, hoje é muito comum falar disso. Mas o que são demências, né? Só para ficar claro, para a gente deixar esse ponto bem claro na cabeça de todos nós. Né? A demência é uma diminuição lenta e progressiva da função mental, que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade de aprender, ou seja, tudo que é cognição. Bom, a demência vai se diferenciar do delírio. Né? O delírio é caracterizado por uma incapacidade de prestar atenção, desorientação, incapacidade de pensar com clareza, flutuação no nível de alerta, né? Aquela pessoa que você conversa com ela está pensando em outra coisa, está com uma atenção completamente fora, está desorientado. Você pergunta assim: que dia é hoje, fulano? Que dia é hoje? Tá delirando, né? É uma terça-feira. Aí a pessoa fala assim: sábado, comi, eu tomei água. Então, não pensa com clareza, flutua no nível de alerta. A demência, ela afeta principalmente a memória. E o delírio afeta principalmente a atenção. Ou seja, são coisas
que são distintas, né? A demência vai afetar áreas de cognição, enquanto que o delírio vai afetar áreas que têm a ver com a atenção. A demência normalmente apresenta início gradual e não início definitivo. Olha que interessante, ó. Qualquer tipo de demência, ela é gradual, ou seja, os sintomas, eles não são repentinos, como, por exemplo, o delírio, né? Que é repentino geralmente apresenta um início definitivo. A demência não, como eu comentei, às vezes a pessoa começa a perceber os sintomas de Alzheimer depois de 10 anos que ela já tem a doença. Né? Então você está lá com 70, 80 anos, começa a ter problema de perda de memória, que a memória é o mais conhecido, né? E é o mais aparente também. Mas a pessoa já possui a doença há pelo menos 10 anos. Né? Então, vejo que ela é muito progressiva. Então, ela vem desde pequenos sintomas, né? Alguns pacientes relatam a perda do olfato, que é a capacidade de você sentir o cheiro, perda do paladar, que é a capacidade de sentir o gosto. Depois, com o tempo, uma pequena perda de memória, um pouco de confusão mental. Tá? Então, ela é bem gradual, não é de uma vez. Tá? Existem outros tipos de demências, como, por exemplo, a demência vascular, né? E a demência dos corpúsculos de Lewy, né? Apesar do nome, né? Ou corpúsculos de Levy também, tá bom? Tanto faz. Né? A demência vascular é justamente a perda de função mental em pessoas depois de sofrerem um acidente vascular encefálico, né? Ou o AVE, ou o famoso derrame, né? Que é muito mais comum a gente utilizar o termo, né? Ah, fulano de tal teve um derrame há 10 anos atrás, né? E hoje ele tá meio, não fala meio que nada com nada, tá meio bobo, meio esquecido. Você fala com ele e não presta atenção, né? Ou tenta falar e não fala, tá meio perdido, entendeu? Então, a demência vascular, geralmente ela ocorre porque você tem destruição do tecido cerebral, né? Então, aqui tem uma representação do cérebro e aqui a representação dos vasos sanguíneos que nutrem o cérebro, né? Então, esses vasos, se eles forem, se você tiver um travamento desse vaso, se o sangue não passar por aqui, o tecido vai deixar de ser nutrido. E o tecido não ser nutrido, as células vão morrer, né? Então, essas áreas corticais, elas vão sofrer uma lesão, né? E essa lesão, ela pode ficar focada aqui, né? Ou ela pode, você ter pequenos AVCs em outras áreas cerebrais e você ter essa sintomatologia, que a gente chama de demência vascular. Ou seja, a pessoa tem toda a sintomatologia de demência, né? Ela perde as funções cognitivas, que são a dificuldade de aprender, problema de memória, dificuldade de comunicação, tá bom? Uma outra também, um outro tipo de demência, que é a doença dos corpos de Levy. Esses corpos de Levy é como se fosse assim, essas duas imagens aqui, né? Nós temos uma fotografia do cérebro humano, só que é uma fotografia bem próxima dos neurônios, né, que são as células que formam o tecido nervoso. Aí dá para perceber que existem esses emaranhados escuros aqui. Esses emaranhados escuros, eles ficam em volta das células que formam o sistema nervoso, que são os neurônios, e não deixam o neurônio trabalhar. É como se fosse assim. E essa coisa que vai ficando aqui ao redor vai atrapalhando o funcionamento do neurônio. Até que chega um ponto, você vê esses corpúsculos em várias áreas do cérebro, então porque já toma conta. Né? Tá bom? Então, a presença desses corpos de Levy tem esse nome, né, corpúsculo de Levy, porque foi um pesquisador, né, chamado Levy, que deu o nome dele para essa patologia, tá bom? E as manifestações clínicas são ali, né?
declínio cognitivo progressivo, alucinações visuais, né? Acha que está vendo alguma coisa e não está vendo nada, que está vendo flashes de luz, né? Flutuação no estado cognitivo, ora está muito bem, ora não consegue entender aquilo que você está falando. E sinais de Parkinson, que é o tremor. Bom? Muito bem. Agora, voltando a falar sobre a demência de Alzheimer, né? Então, sobre ela, nós podemos continuar a partir desse ponto, né? O Alzheimer é uma doença progressiva. Sim, no estágio intermediário, a doença já se espalhou por várias áreas do cérebro, né? Levando a uma maior deterioração da memória e dificuldade em realizar tarefas simples, como, por exemplo, escovar os dentes, né? Aqui ao lado eu tenho uma imagem de um cérebro normal e esse cérebro cortado no meio. Então, é como se você pegasse uma melancia, né, e você cortasse bem no meio, né, é a mesma coisa que foi feito com o cérebro aqui. E aqui ao lado, eu tenho um cérebro, só que com Alzheimer, para poder comparar. O que a gente consegue notar? Que existem os sulcos, né, que são essas estruturas aqui, que estão entre essas dobrinhas aqui, essas dobrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, essas dobrinhas são chamadas de giros. E entre os giros tem um buraco, né, que são os sulcos. Né? Dá para perceber na pessoa que tem Alzheimer, no cérebro com Alzheimer, que o sulco fica muito largo, ó, em comparação com o giro. Então, é como se eu estivesse perdendo célula neuronal. E essa é uma das características da pessoa que é portadora de Alzheimer, né? Você tem uma deterioração dos neurônios do córtex cerebral. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o córtex cerebral. É aquilo que chama de massa cinzenta, né? Então, toda essa massa cinzenta aqui, ó, é o córtex cerebral, né? E você tem a deficiência desses neurônios do córtex cerebral. Então, esses sulcos ficam bem maiores, tá bom? É como se o cérebro, ó, olha, se a gente comparar aqui, ó, um cérebro normal com um cérebro com Alzheimer, dá para perceber que os vácuos dentro do cérebro da pessoa com Alzheimer, né, esses buracos aqui, eles, no cérebro normal, eles são bem pequenos, mas com a pessoa com Alzheimer, olha como ele fica dilatado, né? Ele fica muito grande, ou seja, falta neurônio para dar sustentação aqui. Né? Então, a pessoa está perdendo célula neuronal. E o neurônio é a célula que faz o sistema nervoso funcionar, né? Não só ele. Tem as outras células também que a gente chama de células da glia. Então, você perde parte do tecido neuronal, fazendo com que a pessoa apresente todas essas sintomatologias que nós comentamos. Né? Bom, o que mais? Então, você tem um declínio na aprendizagem e de processar pensamentos lógicos. Isso vai afetar o seu julgamento. A pessoa fica com medo, ansiedade, e os delírios começam a surgir, né, resultando em graves efeitos emocionais. Existem relatos de pessoas que convivem com portadores de Alzheimer, né, depois de muito tempo, a pessoa começa a não reconhecer mais os filhos, a não reconhecer mais os netos, a não reconhecer mais as pessoas que cuidam delas, né, dos seus cuidadores, né, às vezes é o filho ou é o neto, né. Ela também não reconhece a si próprio, né, então a pessoa ela se olha no espelho e ela não reconhece ela mesma, né, ela acha que aquela pessoa não é ela não se vê ali, né, então o seu cérebro não consegue processar o que ela está vendo, né? Então ela perde toda a capacidade de julgamento, né? Capacidade lógica. Outra situação também, isso gera situações de ansiedade, situações de delírio. Então essas pessoas, outrora muito pacíficas, elas se tornam pessoas agressivas, pessoas propensas a agredir até aquele que está cuidando. Né? Então, o cuidador tem que ter muita atenção. Né? E com o avanço da doença, você tem uma enorme perda de células cerebrais, daquilo que eu estava comentando com vocês.
Isso daqui é uma representação das células neuronais, né, dos neurônios. Aí você tem algumas... na pessoa que tem Alzheimer, esses neurônios, eles ficam doentes, né, como se eles fossem afetados por várias proteínas, por... como é que eu posso dizer? Por situações patológicas bem graves, né? Aqui, como isso aqui chama de placa amiloide, né? Então, todas essas estruturas, elas atrapalham o funcionamento do neurônio, tá bom? E isso daqui é a representação de um cérebro com Alzheimer, né? Muito bem. Então, com o avanço, você tem uma enorme perda de células cerebrais e você tem uma intensificação do quadro demencial, ou seja, só vai ficando pior, só vai aumentando, né, onde o indivíduo fica totalmente dependente para realizar as atividades básicas, né? Destaca-se aqui a dificuldade na fala, alimentar, engolir e caminhar. Então, onde a pessoa já vai ficar dependente para se alimentar, para poder falar. Às vezes ela come e aí ela acha que ela não comeu. Aí chega uma pessoa para poder visitar e ela fala assim, fulano não me deu comida, né? Não me dá, e na verdade ela já comeu, é que ela realmente esqueceu já. Tá? Existe uma relação muito interessante entre o cochilo e o Alzheimer. Aí já vai ficar um pessoalzinho, já vai ficar preocupado, né? Isso é muito interessante. Tem um estudo que identificou que idosos que cochilavam pelo menos uma vez por dia ou mais, de uma hora por dia, né, por mais de uma hora por dia, foram 40% mais propensos a desenvolver Alzheimer, né? Olha que interessante. Do que aqueles que não cochilavam diariamente ou cochilavam pelo menos uma hora por dia, né? De acordo com um estudo publicado nessa revista aqui, que é uma associação de Alzheimer. É muito interessante esse estudo, tá? Ah, mas eu cochilo todos os dias um pouco, quer dizer que eu tenho Alzheimer? Não, é de caso a caso, né? Nesse caso, as pessoas que cochilavam mais de 2 horas, elas eram mais, ficou identificado nesse estudo, que as pessoas que cochilavam mais de 2 horas eram mais propensas a ter Alzheimer, né? Então é algo que você tem que levar em atenção também, tá bom? Conta a quantidade que você está cochilando aí, hein? Muito bem. Como nós podemos lidar com a doença? Bom, atualmente não existe cura, tá? Ela é uma doença progressiva, não existe cura, mas existe um tratamento que você melhora, de certa forma, as alterações comportamentais, né, de personalidade, humor, como também as funções executivas. O tratamento farmacológico com inibidores, isso aqui que é a acetilcolinesterase, é o mais utilizado hoje em dia, né? E está sendo desenvolvido outros fármacos, né? Nos Estados Unidos, recentemente aí está sendo utilizada uma outra droga, que é o aducanumab, tá bom? Que ela propõe uma redução no declínio cognitivo, né? Então, a pessoa deixa de ter os sintomas cognitivos. E o tratamento não farmacológico também. Então, tem um tratamento farmacológico, né? Você não vai curar, você vai tratar. Ela é bastante importante em conjunto com uma equipe multidisciplinar, né? Pode possibilitar uma melhor qualidade de vida para o portador da doença. Né? E os fatores que são protetores, né? Então, por exemplo, como que eu posso ajudar o meu cérebro a ter uma vida mais saudável e se proteger contra o Alzheimer, né? Então, por exemplo, redução da carga de estresse, alimentar-se de maneira saudável, promover uma prática de atividade física que seja regular e que te dê muito prazer, né? Treinar o cérebro, pessoas com alta escolaridade possuem menores chances de desenvolver a doença, né? Ler, fazer palavra cruzada, né? Tentar ouvir música, né? Tentar tocar um instrumento, tentar fazer coisas que você force o seu cérebro a trabalhar, tá bom? E dormir bem, né? Dormir bem aí é um passo também que ajuda bastante. E vamos a um quiz, né? Um quiz é um jogo de pergunta e resposta, né? Então vamos lá.
sobre a doença de Alzheimer, hein? Vou fazer pergunta e vou esperar um tempinho para ver se vocês sabem responder, hein? A doença de Alzheimer, ela causa demência, mas principalmente causa a demência por corpos de... sobre a doença de Alzheimer, ela causa demência, mas a principal causa é a demência por corpos de Levy? B. É a principal causa de demência e uma das maiores causas de incapacidade no mundo. Ou ela não causa nenhuma demência? Vou dar um tempinho para vocês responderem e pensarem na resposta aí, tá bom? Oi! Qual é a resposta? Vamos lá. É a resposta B. É B. É a principal causa de demência e uma das maiores causas de incapacidade no mundo. Né? A demência por corpos de Levy é uma demência também, mas não é a principal. A principal é o Alzheimer, tá bom? Muito bem. Quantas características clínicas? Vamos lá. Tem 3 alternativas aqui, tá? Na maioria das vezes, a doença tem início súbito, causa perdas de memória. Alternativa B. A doença se desenvolve lentamente, mas o indivíduo sempre terá sintomas brandos. Alternativa C. A doença evolui com o passar dos anos, sendo os primeiros sintomas a perda de memória recente. Bem, vou deixar um tempinho para ver se vocês sabem responder aí. Vamos lá, Lombardi. Muito bem, é a alternativa C. Isso aí, ó, a doença evolui com o passar dos anos, sendo um dos primeiros sintomas a perda de memória recente. Muito bem. Sobre o tratamento, 3 alternativas. É uma doença que tem tratamento, o que permite reduzir os sintomas de perda cognitiva. É uma doença que tem tratamento, diminui pouco o curso da doença e não traz melhoras ao paciente. É incurável e intratável. É a alternativa A, é a alternativa B ou é a alternativa C? E aí, pessoal? O que vocês acham? Eu não estou ouvindo daqui, hein? É a alternativa A. Muito bem. É uma doença que tem tratamento, o que permite reduzir os sintomas de perda cognitiva. Tá? Existe tratamento para você, mas você só reduz os sintomas de perda cognitiva. Tá bom? E é isso aí. Eu agradeço, finalizo o vídeo aqui, né, com vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito bem. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade que foi dada aqui a mim, para poder passar esse vídeo para vocês. Espero que vocês possam ter aprendido bastante com ele, tá bom? É um vídeo informativo, né, para trazer algumas informações sobre a doença de Alzheimer. E é isso aí, tá bom? Eu me ponho à disposição de vocês também. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, o pessoal pode passar para vocês, tá bom? Um abraço a todos, beijo no coração e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, abração!